Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja sobre todos nós neste dia, neste momento com Deus, o nosso momento com o Senhor, momento do qual nós tiramos esses breves minutos para aprender mais sobre a palavra do Senhor, para sermos edificados, para aprendermos mais sobre as Sagradas Escrituras de Deus e como é bom. Como é bom nós nos aprofundarmos nesta palavra, como é bom nós crescermos no conhecimento, porque a palavra de Deus diz que nós devemos prosseguir conhecendo ao Deus e conhecendo a sua palavra. Cresçamos na graça que o Senhor nos concede e no conhecimento que é nós buscando, nos aprofundando e pedindo a Deus que nos dê as revelações da sua palavra. Então, nós estamos estudando sistematicamente o livro dos Saltérios dos Salmos. Nós vimos o 57, agora nós vamos ver o hino de número 58, que tem como título A Sorte dos Ímpios, mais um salmo ainda escrito por Davi, que nos diz o seguinte: esteja atento à palavra do Senhor. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgai com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engrandais iniquidades e distribuí na terra a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha, semelhante à peçonha da serpente. São como uma víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores. Do mais fascinante em encantamentos, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam ao dissiparem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como um aborto de mulher, que não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossa panela sintam deles o calor, tantos verdes, como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, este salmo nós vamos ver Davi ele expondo homens que têm autoridades, homens como ele fala no versículo 1, que são juízes, mas que infelizmente são homens corruptos. Infelizmente são juízes que pervertem a verdade pela injustiça, que deixam de julgar as causas retas, mas sempre dão causa de ganho àqueles que são perversos, que são os ruins, com o intuito de sempre se beneficiar. E Davi aqui, ele expõe esses homens de grande autoridades, que são homens infiéis, mas também Davi aqui ele vai mostrar que a alegria dos justos, ela vai ser no dia do juízo final, no dia quando o Senhor, o reto e santo juiz, ele irá de julgar a todos com retidão. Quem foi fiel a Deus será salvo. Quem não foi, quem foi infiel, será condenado. E Davi aqui, meus irmãos, ele inicia esse salmo dizendo desse jeito: falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgai com retidão os filhos do homem. Davi aqui ele faz uma pergunta e num tom até irônico. Ele diz desse jeito: vocês verdadeiramente fazem justiça, juízes, autoridades, homens que são investidos que o Senhor botou. Vocês julgam com retidão as causas dos filhos dos homens. Davi aqui ele diz desse jeito, ele diz: vocês têm certeza que isso que vocês estão fazendo é da vontade do Senhor? Vocês têm certeza que Deus ele levantou vocês para fazer o certo? Vocês têm certeza que a forma com que vocês estão agindo é o certo? E Davi responde no verso 2, longe disso. Antes, no íntimo, vocês maquinam, planejam o mal e distribuem na terra a violência com as suas próprias mãos. Davi aqui, meus irmãos, ele diz desse jeito: olha, vocês não fazem o bem, vocês não julgam com retidão, vocês planejam o mal, vocês prendem ao inocente e vocês soltam aquele que é culpado. A terra está cheia de violência porque vocês, em vez de serem homens que vão julgar com retidão, homens que vão fazer com que a justiça impere, homens que vão fazer com que aquele que não cometeu nenhum mal vai estar solto, mas aquele que cometeu todos os tipos de mal vai estar preso, vocês não fazem isso.
E por conta disso, a maldade se multiplica sobre a terra. Ladrões que deveriam estar presos estão soltos, continuando roubando. Assassinos que deveriam estar presos estão à solta, continuando matando. Davi diz: vocês são homens que agem com corrupção. Vocês são homens que agem segundo aquilo que lhe beneficia. Mas Davi ele vai nos dizer no verso 3 o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Meus irmãos, Davi aqui, ele demonstra a natureza humana do ser humano. Todos nós nascemos com o DNA do pecado enraizado, ali quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden. Mas Davi aqui, como ele está falando sobre os homens maus, ele diz: vocês desde a concepção, vocês amam a maldade. Desde o seu nascimento, desde vocês quando são crianças, jovens, adolescentes, vocês praticam o mal, praticam aquilo que não é bom, vocês mentem e vocês se deliciam. Você já conheceu pessoas que desde pequena, desde quando criança, mentem, roubam, fazem o mal e se deliciam? Davi aqui está demonstrando que esses homens eles são assim. Desde o seu nascimento, desde o seu crescimento, por todo este tempo, vocês amam mentir, amam fazer aquilo que é mal. No verso 4, Davi diz: tem peçonha semelhante à da serpente. São como víboras surdas que tapam os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Davi aqui ele diz desse jeito: vocês são como cobras venenosas. A sua língua, a sua boca, as suas ações são como veneno de víbora. Um veneno que tenta a todo momento destruir as pessoas. Um veneno que a todo momento tenta matar. Vocês são tão astutos que até aqueles que ensinaram a vocês a andar nesses caminhos maus, vocês não escutam mais. Vocês tentam destruí-los. Vocês não conseguem ouvir nem a voz dos encantadores, aqueles que te ensinaram a praticar aquilo que é errado. Tapam os seus ouvidos como serpente surda, para tão somente fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Davi aqui ele diz que vocês são os homens que deveriam ser justos, mas são homens que pervertem a justiça, são homens que maquinam o mal, e são homens que a todo momento procuram envenenar e destruir os povos. Mas Davi aqui, meus irmãos, do verso 6 em diante, ele começa a fazer uma oração contra esses perversos. E veja só o que Davi ele diz: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Davi aqui, meus irmãos, ele pede ao Senhor que tire desses homens as suas forças, que tire as suas armas, que tire o seu poder e que deixe esses homens inofensivos. Davi diz: Senhor, arranca deles, quebra deles os dentes. O que é a serpente sem os seus dentes? Ela precisa fixar os seus dentes para que ela derrame o seu veneno ali na ferida da sua presa. Ele pede para que Deus arranque da boca os dentes, os queixais dos leãozinhos, que a arma dos leões são suas presas, são seus dentes que dilaceram ali a sua presa. E Deus diz: Senhor, arranca deles esse poder, tira deles esse poder, tira deles essa força, tira desses homens maus, Senhor, o seu poderio que eles tanto se gabam. Davi no verso 7 ele diz: desapareçam como águas que se escoam. Ao dissiparem flechas, fiquem elas embotadas. Davi diz: Senhor, destrói esses homens, mata-os, faz com que eles sumam, assim como a água quando nós derramamos no deserto, nas terras do deserto, que essa água se dissipa, ela some. Senhor, faz que as suas flechas, que são enviadas com tanta brutalidade, percam as suas forças e não sirvam para nada. Davi diz: Senhor, dá cabo desses homens e tira as suas forças, tira o seu vigor, tira a sua vantagem que ele tem contra aqueles que nada podem fazer. No verso 8, Davi diz: sejam como a lesma, que passam diluindo-se, como o aborto de mulher, que não vejam nunca o sol. Eu não sei se você já viu a lesma ela vai passando, e por onde ela passa, ela vai deixando uma mucosa. E ali é como se a lesma ela fosse se dissipando, ela fosse morrendo
com o passar dos tempos. E quando nós procuramos um caracol, o caracol sempre está vazio, sem a lesma. É como se ela tivesse sumido. Então Davi aqui ele faz alusão dizendo que se dissipem, que se diluam como a lesma. Que eles se envaideçam. Que o seu mal seja para eles o seu próprio sepulcro. E Davi diz que como o aborto de uma mulher, os seus planos que eles maquinam nunca venham a serem revelados. Nunca venham a ser realizados, nunca venham a nascer, nunca venham a ver a luz. Porque os planos dos homens maus sempre são para destruir aqueles que são bons. Mas Davi também pede ao Senhor no verso 9 que como espinheiros, antes que as vossas panelas sintam dele o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados por um redemoinho. Davi diz desse jeito: Senhor, como um espinheiro seco, que quando é lançado no fogo logo se consome. Antes que a panela, antes que os planejamentos dele, antes que as coisas que eles fazem deem certo, arrebata-os, Senhor. Tira-os a vida, os consome, antes que eles venham a fazer mal para alguém. E no verso 10 e no verso 11, Davi aqui ele vai nos mostrar a alegria do juízo final. O juízo final é alegria para os justos, mas é tristeza para aqueles que são maus. Veja só o que Davi ele diz no verso 10. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue dos ímpios. Davi aqui ele diz, naquele glorioso dia, os imorais, os adúlteros, os ladrões, os mentirosos, aqueles que pervertem a justiça, naquele dia, eles serão arrasados, arruinados, e eles servirão para a glória dos justos, porque aqueles que pereceram aqui serão salvos com o Senhor e julgarão juntamente com Deus os perversos. E no verso 11, Davi diz, então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo, porque há um Deus que com efeito julga na terra. Davi diz, vale a pena. Vale muito a pena você ser um justo, vale muito a pena você ser uma pessoa boa, vale muito a pena você seguir ao Senhor, fazer aquilo que é reto. Enquanto as pessoas querem o seu mal, você só quer o bem, porque isso há uma recompensa verdadeira para os fiéis, meus irmãos. A recompensa é que naquele dia glorioso, nós estaremos no reino de glória com o nosso Pai, reinando ao lado dele, sentando naquela grandiosa mesa, banqueteando, glorificando ao nosso Deus, porque este é o nosso galardão. Que momento maravilhoso, que momento sublime. E meus irmãos, eu quero terminar esta palavra de hoje com uma aplicação bastante interessante, que eu peguei quando eu estava estudando o livro de Salmos, que diz o seguinte, escute bem. O pecado, ele é um engano, e ele leva o homem mais longe do que gostaria de ir. Segura o homem mais tempo do que ele gostaria de ficar, e lhe custará um preço mais caro do que gostaria de pagar. O pecado parece inofensivo, mas o salário do pecado é a morte. Ele parece prazeroso, mas o seu fruto ele é venenoso. E o pior, aqueles que torceram o direito, praticaram a violência, escaparam do juízo dos homens, terão que enfrentar o juízo divino. Nesse dia, o justo se alegrará, pois esse será o dia da vingança do reto juiz. Nesse dia, os ímpios serão consumidos por uma derrota total, mas os justos receberão a sua recompensa, o reino eterno de glórias. Aleluias! Glórias ao Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. E você? Quer viver como um justo ou quer viver como um injusto? Você quer se dar bem aqui? Quer burlar todas as regras aqui? Ou você quer um dia estar na presença desse Deus glorioso, sofrendo, padecendo, sendo caluniado aqui, mas sabendo que há uma recompensa no reino de glória, para onde nós, os justos e fiéis ao Senhor, nós vamos. Meus irmãos, não há vida com Deus sem que a gente venha a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades e dos nossos direitos pessoais. Seja justo, seja fiel, louve a Deus com sua vida. Vamos orar? Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade de explanar a Tua palavra.
Eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque em meio a uma sociedade tão corrompida pelo pecado, em meio a tantos homens e mulheres que pervertem a justiça, pervertem o direito daquele que tem direito e que dão direito àquele que não tem, Senhor. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que está vendo tudo e que no dia do juízo final será a redenção do seu povo. Será onde aqueles que sofreram, meu Deus, perseguições, aqueles que foram caluniados, meu Deus, um dia estarão reinando em glória com o Senhor. Mas também sei que os perversos, os maus, os que perverteram o direito, irão para o fogo de enxofre, irão para o inferno, estar em tormento eterno. Pai, perdoa os nossos pecados, converte os nossos corações para Ti e nos faz glorificar ao Teu santo nome. É isso que eu te oro, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te fazer um pedido. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Compartilhe essa mensagem com as pessoas, se inscreva no canal, faça parte. Eu sempre costumo dizer, a mesma importância que eu tenho aqui preparando o programa, você tem aí. Pois eu não conheço as pessoas que você conhece. Então você pode ser um missionário da palavra de Deus compartilhando. E que Deus abençoe a você, sua família e a sua casa. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.